boa noite, bom dia, boa manhã, boa tarde, depende do horário que você esteja assistindo essa aula, né? Então vamos lá, hidrostática, a pressão de uma coluna de um líquido, tá? Vamos ver o teorema de Steve. Vamos lá, iniciando. Bom, quando a gente fala em pressão de um líquido, tem que levar a seguinte consideração. Em um líquido, devido à movimentação de suas moléculas, exerce pressão em todos os pontos de uma superfície de um corpo colocado dentro dele. Tá ok? Então aqui você tem a representação de como se fosse um deck, um copo com água, você coloca uma pedra dentro dele. Então essa pedra vai sofrer pressão de todas as direções, se ela estiver mergulhada dentro do líquido, tá? Claro que se ela estiver aqui em cima, você vai sofrer pressão do líquido da parte de baixo. Mas se ela estiver submersa, ela vai sofrer pressão em todas as direções, porque lembra que pressão é igual a força sobre área, tá legal? Então, como a massa da água vai exercer uma força, que é chamada de força-peso, então todas as direções, em todos os pontos, vai ter pressão, tá? A força devido à pressão é perpendicular à superfície do corpo, tá? Em cada ponto dele. Perpendicular, lembra que a gente vai usar esse termo aqui, tá legal? Então vamos determinar a pressão em um ponto qualquer no interior de um fluido. Não necessariamente precisa ser água. Lembre-se que ar, a gente tem a pressão atmosférica, ar também é um fluido. Então vamos ver o seguinte. Então vamos ver a pressão 1, a pressão exercida aqui nesse ponto aqui em cima. Tá legal? Então a pressão 1 vai ser igual a força dividido pela área. Qual é a força? Força é o peso da massa de água que está aqui em cima. Então a força 1 dividida por essa área 1. Acontece que se a gente pegar como se fosse um cilindro de água, tá aqui dentro, só colocamos para desenhar essa parte aqui, só para ficar melhor compreensível. Imagina que isso aqui é uma porção de água. Então essa área aqui em cima, olha só, essa área aqui em cima, vou chamar de área 1, vou passar a chamar ela de área A apenas. Por quê? Porque eu vou tentar arrumar ela com essa área aqui de baixo, tá? Essa área de baixo aqui também vai ser do mesmo tamanho da área lá de cima, essa área aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para me pintar essa área aqui. Essa área aqui, ó, do êmbolo, tá? Vou dizer que essa área aqui vai ser do mesmo tamanho dessa área aqui de cima. Por isso que a gente vai estar substituindo, não vai chamar de área 1 mais, vai se chamar apenas de área A. Tá legal? Então vamos chamar de área A. E aí, se eu isolar o F, eu mando essa área 1 para o outro lado, mandei para o outro lado, como multiplicando. Então ficaria a área 1 aqui, né? Como é o mesmo tamanho da área, vou chamar só de área A. Então vai ficar força 1 igual a pressão 1 vezes área 1. Tá legal? A pressão aqui embaixo, devido à força 2, tá legal? Vai ser dada por força 2 dividido pela área 2. A exemplo que a gente fez anterior, a gente vai fazer o seguinte, vai se isolar esse F e vai mandar este A para o outro lado multiplicando. Quando eu mando multiplicando, ficaria a área 2 aqui, ó. Pressão 2 vezes a área 2. Acontece que como as áreas são iguais, eu não preciso colocar área 1 e área 2. Coloquei apenas como se fosse área. Beleza? Bom, acontece o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. Estão lembrados da densidade massa específica, tá? Densidade massa específica é dado por, em líquidos, massa sobre volume, beleza? Então, se eu isolar essa massa aqui, eu vou ter o seguinte, vou ter que a massa vai ficar igual a densidade vezes volume, beleza? Não sei se vocês já estudaram essa parte de geometria, para calcular o volume de alguma coisa, por exemplo, o volume de uma lata de óleo, o volume de um cilindro, tá? Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Aqui eu vou pegar essa área que tem aqui, a área A, e multiplicar pela altura, tá? Pela altura daqui. Então, eu tenho meu volume. Quando eu multiplico essa área vezes a altura, eu tenho o volume. Então, para você medir a sua caixa d'água lá, o volume dela, você pega a área da base dela aqui,
quanto que ela tem de área aqui embaixo, multiplica pela altura, você vai ter o volume. Então, esse volume aqui, ó, esse volume é igual à área da base vezes a altura. Então, nossa massa, que era a densidade vezes volume, agora vai ser densidade vezes a área da base vezes a altura. Perfeito? Só para ficar guardado isso aí. Bom, então, força, a gente tinha que era uma força-peso, que era massa vezes a gravidade. Lembre-se agora que massa é tudo isso aqui, ó. Massa é tudo isso aqui. Então vai ficar aqui a nossa força, agora a nossa força peso, vai ficar igual agora isso aqui, ó. Densidade vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. Por isso que a gente colocou aqui, ó. Tá? Força igual a densidade, gravidade, vezes altura. Então, a pressão 2, aqui embaixo, ela vai ser a pressão 1, né? Mesma pressão que vai estar daqui para cima, ou seja, a pressão 1, mais o peso dessa coluna de massa de água que está em cima dela aqui, da pressão 2. Então, vai ficar pressão 1 vai ficar igual a pressão 2, tá? Ou força 1 igual a força 2. Lembrando que a gente colocou aqui, ó, força 1 é igual a pressão 1 vezes a área, e força 2 é igual a pressão 2 vezes a área. Pressão 1, pressão 2, tá? Então, a pressão 2, a força 2, vai estar exercida aqui embaixo, essa força 2, vai ser igual a força 1, tá? Vai ser pressão 1 mais área 1, mais o peso dessa massa de água que está aqui em cima. Ou seja, a força-peso dessa massa de água é justamente este camarada aqui, ó. Densidade, altura, vezes gravidade. Ou seja, essa força 2, eu vou colocar aqui, ó. Força 2 vai ser igual a força 1 mais a força peso. Beleza? Aí se você substituir, vai ficar com essa equaçãozinha aqui. Acontece o seguinte, pessoal. Acontece que se você tem áreas nas três termos, então quando passar dividindo, vai eliminar essa área, que elimina essa área. Então só vai ficar aqui pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais densidade, altura, gravidade. Beleza? E aí, toda essa dedução tu pode até não memorizar, mas eu gostaria que você memorizasse essa equaçãozinha aqui, ó. Essa aqui você tem que memorizar, tá? Essa parte aqui. Pressão 2 é igual a pressão 1 mais densidade vezes a gravidade. Anota aí no caderno de vocês e pode colocar com o nome de pressão em um ponto, pressão em um fluido, tá? Pode ser na água, se quiser colocar, mas é pressão em um fluido que é mais genérico o termo, beleza? Então vamos lá. Então, olha, como é que a gente vai ver então relacionar com pressão atmosférica? Imagina que tem um copo com água e que aqui em cima esteja a pressão atmosférica. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó, PA vai ser igual a pressão, tá? Atmosférica. Beleza? Bom, eu quero saber a pressão nesse ponto P aqui, ó. Então, a gente vai falar o seguinte, que a pressão aqui no ponto P, eu posso chamar até pressão no ponto 2, tá? Pressão no ponto 2 vai ser igual a pressão atmosférica, já está aqui em cima, mais a massa de água que está sobre esse ponto 2, ou seja, densidade e gravidade vezes a altura. Beleza? Então, vou dizer que pressão aqui no fundo vai ser igual a pressão atmosférica mais densidade, gravidade, altura. E qualquer ponto no interior do fluido,
a uma mesma profundidade possui uma mesma pressão. Primeiro eu vou anotar aqui o que significa cada um desses, tá? Isso aqui é a aceleração da gravidade. E aí é bom tu anotar aí para vocês não esquecerem. O H é a altura, mas eu vou colocar aqui profundidade, tá? Como estão falando de líquido, esse ρ aqui pode ser densidade ou massa específica, tá? Tanto faz. Esse PA aqui, ó, a gente vai chamar de pressão atmosférica, ou seja, a pressão que a atmosfera exerce sobre a gente. E esse P vai ser a pressão no fundo. Tá beleza? Então, dado o nome de cada um para você interagir. A parte desse quadro aqui é o seguinte, tá? Ele vai dizer para a gente que a pressão no interior de um fluido, ele só vai depender da profundidade. Não importa se você tem, por exemplo, aqui 30 centímetros num copo de água e 30 centímetros lá no rio. Se essa água do copo de água foi pega lá do rio, a pressão em uma profundidade de 30 centímetros dentro do copo ou dentro de um rio vai ser a mesma. Não importa o volume de água que você tem, só importa a profundidade, tá beleza?